bem-vindo a mais uma aula do nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a carta de 2 Tessalonicenses, tá? Eu gostaria de, nesse momento, te convidar para que nós pudéssemos iniciar esse momento de aprendizado com uma oração ao nosso Senhor. Amém? Senhor, te agradecemos por essa palavra que está aqui, que é a Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude cada dia mais a nós andarmos de fé em fé, crendo, Pai, e tomando posse dela para nossas vidas, Jesus. Que o Senhor venha falando poderosamente com as nossas vidas e nossos corações, e que Teu Espírito Santo, Pai, possa vir frutificar em tudo aquilo que nós fizermos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua presença e te louvamos. Amém. Então eu gostaria de pedir para você, se você não assistiu o vídeo de 1 Tessalonicenses, que você volte lá e assista. É muito importante que você assista o vídeo de 1 Tessalonicenses para que você possa ter uma compreensão melhor aqui na questão dessa aula, né? Porque eu não vou me apegar aqui tanto às questões históricas ou tudo aquilo que nós vimos na aula anterior e falar novamente. Então eu peço para que, se você não viu, você pare esse vídeo agora, você volte lá e que você assista, e depois você volta para cá para que a gente possa continuar juntos. Amém? Então vamos lá. A carta de 2 Tessalonicenses, ele é mais ou menos como uma continuação de 1 Tessalonicenses. Se vocês lembrarem da aula anterior, nós falamos que a partir do capítulo 4, da parte dele do capítulo 4, o tema basicamente é um só, que fala sobre a volta de Jesus, né? E o que deveria acontecer com todo esse cenário, né, da volta de Jesus. Então ele fala ali no capítulo 4, na parte dele, de que o que aconteceria com os mortos, sobre a ressurreição no dia da volta de Jesus, né? O que aconteceria com as pessoas que negassem a graça de Deus e não quisessem viver com Jesus. Então, segundo os Tessalonicenses, tem um tema voltado realmente para essa questão mais apocalíptica, né? Ou seja, da volta de Jesus, tá bom? Como vocês podem ver nessa foto que nós estamos colocando como uma representação dessa questão da volta de Jesus, tá? Então, falando um pouquinho sobre a autoria da carta de 2 Tessalonicenses. Então, é igualzinho de 1 aos Tessalonicenses, que é Paulo, Silas e Silvano, Paulo, Silvano e Timóteo. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, eu vou ler com vocês. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a própria Bíblia aqui, através da evidência interna, né, que a gente chama, no próprio texto fala da sua autoria. Nós temos outros relatos, por exemplo, como de Hebreus, que não há ali essa discriminação de quem é a pessoa que está ali por trás daquelas palavras, mas aqui nós podemos entender claramente quem é, através dessas evidências internas. Destinatário e data, tá? Vai anotando aí. A igreja de Tessalônica, como nós vimos, né? Também datado ali entre o ano 50 e 51, durante a segunda viagem missionária de Paulo, tá? E ele também está em Corinto. Então, acredito que entre 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses tenha acontecido um período talvez de meses apenas, né? Onde Paulo escreveu a primeira e segunda carta, tá? Foi pouco tempo depois uma da outra. E por que ele acabou escrevendo essa segunda carta, né? Para combater algumas ideias errôneas que estavam na igreja, né? Principalmente relacionadas à segunda volta de Jesus, a volta de Jesus, né? Para ele reafirmar esse conhecimento que ele tinha começado a falar lá no finalzinho da primeira carta, tá bom? E o texto central está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, que eu vou ler com vocês. Diz assim: Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis
quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Então, o que ele estava falando para eles, né? Nesse texto central, que fala que as coisas não vão acontecer do nada. Existem uma certa organização dos fatos, né? Que falam da questão do anticristo, que falam de como aconteceria essa volta de Jesus, né? Para nos buscar. E aí eu vou explicar com um pouco mais de detalhes quando a gente entrar lá no capítulo 2, tá bom? Então, nesse mapa que nós podemos ver, também nós temos a questão da segunda viagem missionária de Paulo, tá? Lembrando que nós temos aqui ao longo das cartas 3 viagens principais, tá? Nós estamos falando aqui da segunda viagem, e sempre quando ele completa um ciclo, ele volta ali para Cesareia de Jerusalém, Samaria, onde ele se encontrava ali com os apóstolos, né? Nós temos relatos disso lá em Atos também, e ele completa esse ciclo e faz um novo ciclo, né? Lembrando que até que tem ali a última viagem dele, e ele acaba lá em Roma e onde ele é morto, tá? Então esse aqui é uma carta bem curtinha, ela só tem 3 capítulos. Tá? Começa com uma saudação inicial no capítulo 1. No capítulo 2 fala sobre o anticristo e a questão de nós permanecermos firmes. Tá? E no capítulo 3 são recomendações e pedidos de oração. Também uma parte bastante legal, nós vamos comentar. Mais ou menos na mesma estrutura de ideias, né, de como Paulo estruturou essas ideias na primeira carta dele, começando com uma saudação, depois passando por alguma questão de ensinamento, né, ou de exortação, e no final as recomendações, né, algumas exortações ainda, e os pedidos de oração. Então no capítulo 1, para nós lembrarmos lá, quando a gente viu 1 Tessalonicenses. Então Paulo ele sempre dá graças pela vida da igreja de Tessalônica, né? Então eu vou ler com vocês aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 3 ao 4. Diz assim: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por essa causa, nos gloriamos em vocês entre todas as igrejas de Deus pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. O que ele estava falando aqui? Que a igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha ali na sua essência essa questão da perseverança, a permanência no Evangelho, o amor, né? Era algo que tinha destaque naquela igreja, né? Quando nós comparamos com outras, por exemplo. A gente não vê elogios como o apóstolo Paulo faz a essa igreja, né? Mas ele não deixa só os elogios, ele deixa alguns pontos de atenção também, tá? Mas só continuando a questão dos elogios, né? E ele já traz aqui um conforto logo no capítulo 1, lá no versículo 8 e 9, quando ele diz, né? Vocês estão sofrendo essas perseguições, mas o que vai acontecer? Então ele fala lá no versículo 8: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. É isso que vai acontecer com aqueles que negam a graça de Deus, né? Aquele que persegue os cristãos, que negam, se rejeitam, né, ao senhorio de Jesus. Então ele já de imediato traz esse conforto para eles. No capítulo 2, ele comenta um pouco sobre a questão do anticristo, né? E aqui talvez seja o cerne ali, o tema central, né, da segunda carta. Então ele diz assim, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor
já tivesse chegado, só até aqui por enquanto. Então, o que ele estava falando? Se vocês se lembrarem lá da primeira aula, que eu falei da primeira Tessalonicenses, vocês vão se lembrar de que existiam ali falsos profetas, existiam ali pessoas que falavam assim, não, Jesus já voltou. E aí, para poder trazer desânimo para as pessoas, para trazer mentiras, para trazer falsas doutrinas, né? Para bombardear aqueles novos cristãos ali que estavam fervorosos, que estavam cheios do Espírito Santo, para poder destruí-los, né? Como se fosse um combate realmente à igreja. Então, ele de cara já deixa que não se deixar abalar por esse tipo de situação e nem dar ouvido para esse tipo de gente, né? E como a gente vê também nos dias de hoje, o quanto a igreja às vezes se alimenta desse tipo de informação errada, e não só na questão da volta de Jesus, mas às vezes com relações a questões doutrinárias ou questões que vai de encontro com a palavra de Deus, que não se encaixam ali nem na visão da igreja e nem na visão da própria Bíblia, né? E que estão muitas das vezes ceifando pessoas dentro das igrejas, trazendo um falso ensinamento. Então, de cara, Paulo já fala que a essas pessoas que perseguem, que enganam, né, que mentem, para eles só tem um destino, que é a condenação eterna. Tá? Então, continuando aqui. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então tem duas coisas importantes aqui nesse versículo, que fala que antes de Jesus voltar, vai acontecer um negócio que chama apostasia. O que é esse nome apostasia? Tem vários outros lugares que falam sobre pessoas que apostataram da sua fé, ou seja, é o abandono da fé, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa está ali, ela crê em Jesus, ela está firme na igreja, mas em algum momento, às vezes por alguma determinada situação, tribulação que ela passa, ela começa a deixar aquilo de lado, né? E começa a voltar para o mundão, começa a voltar a ter ali as suas raízes pecaminosas, e tudo isso seria a apostasia, seria esse abandono da fé, né? Falar assim, não, Jesus não era nada disso que eu achava que ele era, por exemplo. Então isso é algo que vai acontecer, e nós temos visto nos dias de hoje o quanto isso tem sido cada vez mais latente. Pessoas que às vezes estão dentro das igrejas, mas que não estão convertidas de verdade, elas só estão convencidas, né, que aquilo é uma verdade, mas que não é uma verdade para ela. Então essa apostasia seria um dos primeiros sinais, nesse momento, como o Paulo está falando, da volta de Jesus, né? Então aqui é uma opinião pessoal minha. Lá em Apocalipse 3 diz que Jesus está às portas e bate. Acho que nesse momento ele já não está só às portas, mas ele já está com a mão na maçaneta abrindo, porque é tudo tão evidente, né? Os sinais são tão expressivos da volta de Jesus, que Jesus poderia voltar nesse momento que está assistindo esse vídeo, que tudo estaria cumprido, né? A questão da apostasia, né? Só essa questão do filho da perdição, que a gente não tem ainda essa revelação, né, no mundo hoje. Mas esse é o sinal da questão que precederia a volta de Jesus, que seria a manifestação ali do anticristo, ou seja, aquela pessoa que se levantaria entre os reinos, né? Seria uma pessoa, um líder mundial, que conseguiria aparentemente resolver ali os problemas da humanidade, né? Enganaria muitas pessoas, e essa pessoa, ela falaria que ela mesma é o próprio Deus, e se assentaria ali no santuário, né? Então, continuando a leitura aqui, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ou seja, alguém que vai falar assim, vamos acabar com essa briga de religião, vou implementar uma, entre aspas aqui, uma paz mundial, uma nova era, né? E esses são pensamentos que já existem, já estão implantados no mundo. Inclusive nós nem sabemos se o anticristo já nasceu, se já está ali materializado na forma de uma pessoa, e isso vai estar para ser manifestado já. Então, para vocês terem uma noção do senso de urgência que tem essa mensagem, né? Ele se opõe e se exalta tudo aquilo que se chama Deus. Então, não é uma coisa que vai acontecer somente ali para o movimento contra o Deus dos cristãos,
mas seriam para qualquer tipo de religião. Ele vai se levantar sobre tudo, sobre todos, né? Para como se ele fosse ali a grande solução de todos os problemas, o Messias que haveria de vir sobre o mundo, né? Então a gente vê que esse é o sinal da volta de Jesus. E aí Paulo fala que nós devemos permanecer firmes, né? Fala para a igreja o quanto essa vigilância era importante, lá no capítulo 2, no versículo 13 ao 15. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados e por isso nós podemos ser salvos. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Ou seja, por que ele pede para que haja esse apego às tradições? Porque Paulo, quando ele implementa as igrejas, ele implementa não só a igreja, mas o modelo de cristão, né? Por isso que ele, em outros momentos que ele fala assim, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque existe um padrão, né? E esse padrão que ele implementaram ali naquela igreja era o próprio padrão do Evangelho de Cristo, né? Então, o trabalho, como nós lemos, né? É a santificação, é a vida de oração, é uma vida regada de amor, né? Que realmente tem as motivações corretas. E no capítulo 3, para nós fecharmos aqui, está separado em duas partes. Que quando Paulo encerra ali falando da questão dos pedidos de oração e quais seriam ali os preceitos finais, né? Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 1 ao 3, diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel e os fortalecerá e os guardará do maligno. Ou seja, está pedindo apoio da igreja também, para que outras igrejas ali, né? Inclusive ele faz menção a uma igreja que chama Laodiceia, que não tem uma carta à igreja de Laodiceia aqui na Bíblia, né? Com esse nome, mas acredita-se que seja a Éfeso, né? A igreja que estava em Éfeso, a dos Efésios. Tudo bem? E na segunda parte do capítulo 3, lá do versículo 6 ao 15, eu vou ler alguns trechos aqui com você dessa questão que ele falou também na primeira carta, né? Então, lá no comecinho, lá no versículo 6 do capítulo 3: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos, então ele dá uma ordem expressa aqui, em nome de Jesus, né? Que se afastem de todo irmão, né? Que era para ele se afastar, de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós. Ou seja, mais uma vez Paulo falando do trabalho, né? Que o cristão não deve andar vagando com a mente no mundo da lua, deve estar com a cabeça sempre no alto, né? Nas coisas de Deus e trabalhando na sua obra. Então aqui já não é nem mais um conselho, mas é uma ordem expressa, né? Em nome de Jesus Cristo nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão ocioso. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela está muito ociosa na igreja ou no trabalho, né, com Jesus, um dos primeiros sinais que acontece é que ela começa a murmurar sobre tudo. Então começa a ver problema onde não tem, começa a criar problema na igreja, começa a criar divisão, e não é esse o padrão estabelecido, né? Por isso que Paulo fala assim, para eles seguirem a tradição a qual lhe foi ensinado. Então o trabalho, né, que resulta da fé, que é algo até admirado pelo próprio apóstolo Paulo, isso é algo que foi ensinado por ele, né, como sendo uma tradição cristã. E ele explica, né? Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivermos entre vocês. Ou seja, Paulo trabalhava, né? Ele não estava ali só passeando, só vamos passar ali por Tessalônica, vamos ver o que tem lá. Não. Paulo chegava ali e trabalhava muito, 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 muito. E não só trabalhava
com um trabalho secular, mas também trabalhava ali no trabalho da igreja, implementando a igreja. Então, o pastor trabalha muito também, né? Então, continuando aqui. Nem comemos alguma coisa à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, de noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque tivéssemos tal direito, mas porque nós nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, né? Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Aqui está exatamente o mesmo exemplo que tinha de 2000 anos atrás, continua acontecendo nos dias de hoje. Pessoa que não trabalha, que não tem esse trabalho proveniente da fé, né? Não tem uma fé operosa, que está ocioso, que está no mundo da lua, é o primeiro sinal. É a murmuração, é começar a se intrometer na vida dos outros, né? Então você pode reparar, se tem alguma coisa assim na sua vida, que em nome de Jesus você repare isso hoje, né? Que você comece a trabalhar na obra do Senhor, naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, marque-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Ou seja, estava estabelecendo até o padrão, né, a conduta de como repreender uma pessoa que não quer ser corrigida. Então, a pessoa às vezes ouve uma palavra como essa, como que você está escutando agora, mas ela decide ficar ociosa, ela decide continuar nos erros, decide não querer seguir ali as tradições passadas pelo apóstolo Paulo. Ele fica falando assim, mas aonde está escrito? Mas por que é isso? Mas por que é aquilo? Então isso é sinal de alguém que não está trabalhando, né? Que não está ali com as motivações corretas, e que isso atrapalha o corpo de Cristo, né? Então Paulo ele faz ali um encerramento dessa carta com uma recomendação muito enfática e muito pesada, né? Se a gente puder falar dessa forma, com relação à questão da ociosidade, né? Porque isso é muito maléfico, né? Então a gente precisa ler um texto como esse e temos uma postura diferenciada também, né? E não nos deixarmos levar pelas situações, não nos deixarmos levar aí por tudo isso que às vezes nos aflige, né? E nos torna ociosos também na obra do Senhor. Amém? Então a carta aos segundos Tessalonicenses era isso. É uma carta bem curtinha, tá? São só 3 capítulos, como eu falei. Não esqueçam que depois tem um questionáriozinho para você responder, bem simples, tá bom? Fica aqui esse canal aberto, caso você tenha alguma dúvida, queira conversar com a gente, que você possa entrar em contato e que Deus te abençoe, que essa palavra possa ter sido abençoadora na sua vida, e vamos trabalhar para Jesus. Deus abençoe sua vida.